Lavar roupa pode até parecer a tarefa mais banal do mundo, né? Mas a verdade oculta é que os hábitos mais comuns do dia a dia estão literalmente destruindo os tecidos a cada lavagem. Tem toda uma ciência exata por trás da conservação das roupas. E é por isso que este dia visual traz os segredos cientificamente comprovados para fazer aquelas peças durarem muito mais tempo, mantendo a aparência de novas, ciclo após ciclo. Bom, vamos mergulhar direto nisso. O processo de lavagem é, de longe, o maior fator na hora de determinar a vida útil de uma roupa. Sabe quando a gente nota que uma peça de altíssima qualidade foi completamente arruinada em pouquíssimo tempo? Pois é, isso acontece porque a forma como a limpeza é conduzida dita o futuro do tecido. Uma peça simples pode durar anos a fio, desde que as técnicas profissionais e corretas sejam aplicadas rigorosamente. A nossa jornada por aqui vai seguir esta ordem bem essencial. Primeiro, a ciência da lavagem. 2. Preparação e separação. 3. Produtos e temperaturas ideais. 4. Tecidos, manchas e secagem. E por último, os segredos para a durabilidade. Então, começando com a parte 1, a ciência da lavagem. Todo ciclo de máquina coloca a roupa num verdadeiro campo de batalha, e os inimigos são 3. Primeiro, o estresse mecânico, que é aquele atrito constante das fibras esfregando umas nas outras. Depois, vem o estresse químico, causado pelos sabões e amaciantes que alteram a estrutura do tecido. E por fim, o estresse térmico, que é o choque de calor vindo da água quente ou da secadora. Entender profundamente esses 3 estresses é o passo zero, absolutamente fundamental para virar especialista em cuidar das roupas. No fim das contas, a técnica toda se resume a minimizar essas 3 forças. Seguindo em frente, parte 2, preparação e separação. Isso ilustra brilhantemente como funciona a linguagem universal e muitas vezes quase criptografada das etiquetas. Esses pequenos símbolos com formatos de baldes, quadrados e ferros de passar não são só sugestões informais, não. Eles são recomendações técnicas super exatas, baseadas no tipo de corante e no processamento químico que aquele tecido recebeu lá na fábrica. E ignorar essas instruções causa danos estruturais irreversíveis. Isso resulta em encolhimentos drásticos e desbotamentos permanentes. A matriz definitiva de separação começa com uma regra de ouro, que não dá para quebrar. As cores escuras têm que ser separadas das claras. Misturar esses 2 grupos é a receita perfeita para deixar roupas brancas acinzentadas e causar aquele vazamento de cor. Mas não é só a cor que importa. Separar pelo peso do tecido também é vital. Lavar peças pesadas, tipo um jeans, junto com malhas fininhas, vai causar um estresse mecânico devastador na peça mais delicada. Uma separação cirúrgica antes de ligar a máquina é o que protege os tecidos do desgaste prematuro. Chegamos à parte 3, produtos e temperaturas ideais. Então, o ponto crucial aqui é revelar a regra mais segura que existe no mundo da lavanderia. Na dúvida, água fria a 30 graus Celsius ou menos é a opção absoluta. O calor extremo ataca as fibras. Portanto, reduzir a temperatura previne ativamente aquele temido encolhimento, ajuda a preservar a vivacidade das cores e ainda protege a elasticidade dos tecidos modernos. E tudo isso garantindo uma limpeza segura e altamente eficiente. Rola um debate bem clássico sobre os tipos de detergente, mas a química dita umas regras bem claras. O sabão líquido dissolve com muita facilidade, então ele é amplamente superior para o uso no dia a dia, em roupas coloridas e principalmente em ciclos de água fria. Por outro lado, o sabão em pó tem um poder de limpeza gigantesco para toalhas brancas e tecidos muito sujos usando água quente. Mas detalhe, o sabão em pó pode ser um desastre na água fria. Ele acaba deixando aqueles resíduos granulados que detonam o visual de uma roupa escura. Olha, esse detalhe causa uma enorme surpresa na maioria das casas. O amaciante de roupas, que é vendido por aí como um item super essencial, é na verdade um vilão disfarçado de perfume. A longo prazo, os componentes químicos dele enfraquecem e até apodrecem o elastano das peças íntimas. E tem mais, ele entope completamente os poros dos tecidos tecnológicos daquelas roupas caras de academia, prendendo odores para sempre. E ainda cria uma película impermeável nas toalhas de banho, acabando com toda a capacidade delas de absorver água. Avançando agora para a parte 4, tecidos, manchas e secagem. Vamos seguir em frente e ver como isso tudo se desenrola na hora de um desastre inesperado. Manter um kit de emergência em mente salva peças que estariam condenadas. Comida gordurosa, por exemplo, exige talco imediatamente para sugar o óleo antes mesmo de aplicar um detergente neutro. Manchas de sangue pedem água fria e água oxigenada. E no caso daquele respingo e vinho tinto, espalhar sal grosso no tecido na mesma hora ajuda a absorver o líquido bem rápido, antes que ele manche as fibras profundamente. Mas acima desses truques todos, existem regras de ouro científicas. A primeira, agir na mesma hora. A segunda, jamais esfregar a mancha.
Esfregar só empurra a sujeira para o núcleo da fibra. O certo é apenas absorver ou pressionar. E a regra suprema da química é: aplicar água quente numa mancha à base de proteína, tipo sangue ou leite, vai literalmente cozinhar essa proteína, fundindo a mancha para sempre no tecido. Isso nunca deve ser feito. Acabou a lavagem? A roupa então vai enfrentar a maior câmara de estresse térmico de todas, a secadora. Esse eletrodoméstico é simplesmente o inimigo número 1 da durabilidade. Ele causa encolhimentos severos, desbota a cor por causa do calor e ainda cria aquelas terríveis bolinhas de tecido desgastado, o famoso peeling. A verdadeira chave para a preservação da roupa, seguindo sempre a ideia de que aplicar menos calor é a melhor estratégia, é secar ao ar livre. E, de preferência, na sombra. Isso protege muito mais a estabilidade estrutural da peça. E, finalmente, chegamos à parte 5, segredos para a durabilidade. A verdade é que de nada adianta ter uma lavagem perfeita se a hora de guardar roupa for negligenciada. O suporte dita a forma. Camisas e blazers exigem cabides largos, de madeira ou acolchoados, para preservar a arquitetura dos ombros. Já os suéteres pesados de lã, esses devem sempre ser dobrados e guardados em prateleiras. Se pendurar um suéter num cabide, a simples força da gravidade vai esticar o tecido para sempre. Até sutiãs perdem elasticidade mais cedo se forem guardados pelas alças. O ideal é pendurar sempre pelo centro da peça. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é notar como os hábitos diários mais comuns são também os mais letais. Deixar a roupa de molho por horas enfraquece a estrutura do material. Esfregar com força quebra fios microscópicos. Usar água muito quente destrói corantes. Mas o maior erro de todos mora naquela ideia de que as roupas precisam ser lavadas exaustivamente. A filosofia do menos é mais nos mostra que simplesmente arejar a peça, lavando com uma frequência muito menor, é o grande segredo para adicionar décadas à vida útil de uma roupa. Para fechar este nosso material, a conclusão se resume nesta máxima bem poderosa. A roupa mais sustentável é aquela que já existe no armário, e o segredo de sua longevidade está inteiramente na forma como ela é lavada. Dominar a ciência dos estresses químicos, térmicos e mecânicos transforma a simples tarefa doméstica numa verdadeira técnica de preservação. Fica a provocação. Quais peças do guarda-roupa não durariam o triplo do tempo se a próxima lavagem fosse feita com o rigor da ciência?